Teremos brasileiros competindo esse final de semana no California Pro e o Leandro Pérez é um deles. Ele postou hoje mais cedo aí um pouco do treino, ele tá gigantesco, cara, tá chamando muito a atenção aí dos gringos, inclusive. Tá mais seco aparentemente, vai trazer aí uma boa evolução e a gente espera que ele brigue por boas colocações. Primeiro confronto, com toda a certeza, e aí a gente espera que ele brigue pelo título junto com o Bruno Santos aí, que é outro brasileiro também. Logicamente, o line-up é muito forte, mas isso não é impossível. E sabe qual é a prova disso, galera? Vou mostrar para vocês aqui. Tivemos hoje um podcast do Fode Abiad, Ian Valliere, Kim Williams, o Paul, o Mike, etc. E olha só, mais uma vez, o Fuad não é o cara, ele não curte elogiar brasileiro, ele dificilmente. E o Ian Valliere é um cara que tem uma opinião muito centrada e sempre muito coerente. Olha só a previsão que eles fizeram para esse campeonato. Vou dar uma pausada aqui para mostrar melhor para vocês. Previsões do Fuad Abiad. Primeiro lugar, Bruno Santos. Então tá colocando o Brunão em primeiro, à frente do Regan em segundo, Sassan Irati em terceiro, Leandro Pérez em quarto, na frente do Florian Poisson, francês, em quinto lugar. Então o Fuad Abiad colocando o Bruno Santos aí como grande campeão deste Califórnia. O Ian Valliere também colocou aqui a opinião dele. Olha só, primeiro lugar, Bruno Santos também. Segundo lugar, Regan. Terceiro, Sassan. Quarto, Pérez. Quinto, Florian. Mesma opinião ali do Fuad Abiad. E vou falar uma coisa pra vocês, hein, cara. Tanto o Fuad quanto o Ian Valliere são canadenses e o Grimes também é canadense. Então estão colocando um brasileiro à frente do canadense. Estão deixando o Pérez em quarto lugar, mas na minha opinião o Pérez vai surpreender. Tanto o Sassan e possivelmente também o Regan Grimes. Aí vamos ver como tudo vai ser. No palco tudo pode acontecer, mas a gente vê que os gringos estão botando muita fé no Bruno, analisaram o físico, olharam ali as fotos dele, não falaram tanta coisa assim, mas gostaram muito do que viram e também elogiaram bastante o Pérez. E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth. Olha só, tem aqui em estoque creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem. Corre lá agora então no gsupplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Quem também vai estar no Califórnia, foi colocado ali em quinto lugar pela galera, quinto para baixo, foi o Florian Poisson, um francês. Ele não tá mostrando muito o físico dele, mas isso aqui é um trechinho, é um framezinho de um story que eu consegui pausar aqui para vocês, para ver como ele tá. Ele tá muito grande. É um cara aí que não costuma chegar super bem condicionado, mas aparentemente ele tá bem condicionado. A gente vê aqui o braço bem marcado. Aqui a gente vê o braquio radial se estendendo e até separando um pouquinho do braquial, o que não é tão comum assim. As pernas também parecem, ó, secas e condicionadas. Como eu falei pra vocês, gente, a gente tá muito otimista. Os brasileiros estão muito bons. Só que também tem muita gente boa nesse campeonato. Vamos ver. E hoje teve DC Backstage. Nossa, 2 Shine na tela. Teve DC Backstage, nosso podcast aqui do canal. O papo hoje foi com o Fabrício Pacholoc. Bastidores do Pittsburgh Pro. Cara, que podcast. Que episódio legal. Quem estava ao vivo gostou muito. Vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição, o link do episódio completo e do canal de cortes também para vocês aí acompanhar, quem quer acompanhar os cortes e dar aquela moral para nós lá também, fortalecer o canal de cortes. Teve muito assunto e muita coisa interessante, falamos do Gudivito, do Derek, da ida para lá, falamos dos resultados do Pittsburgh, dos brasileiros, falamos do Ramon, falamos do Menegatti, o que esperaram do Menegatti. Cara, foi muito completo o episódio. Vou falar aqui dos bastidores do Ramon lá, sendo avaliado pelo Tyler, e no guest posing, que são trechos bem interessantes e aí vale a pena a gente mencionar. Logo no que a gente chegou em, Ó, em, em Pittsburgh no domingo. Aí na segunda a gente já foi lá na academia dos Manion, né? A hora que a gente entrou lá, a gente já deu de cara com o Tyler e com o Jim Manion. Aí olha o essa Jim Manion história. virou pra gente, olhou pro Ramon assim, How is your English? De cara. Aí o Ramon respondeu em ele em inglês. Ó, O Ramon ele entende bem.
ele não tem um vocabulário rico, então às vezes ele... E ele já é um cara quieto, né? O cara já é quieto em português, ele não vai ser falante em inglês. Sim. Primeira coisa. Mas assim, ele consegue entender mais do que ele tem já de vocabulário para se expressar. É nítido isso. E ele é um cara mais quieto. Então ele respondeu, ele entendeu, respondeu ali. O Jim falou que está estudando, está se esforçando, que vai melhorar. Aí o Jim elogiou. Ah, não, mas você já está Ó, muito melhor, cara. Você já está entendendo, você está respondendo. ó, que Então achei massa. legal. Então é muito legal porque realmente a gente sempre falou, pô, tem que falar o inglês, tem que se comunicar, isso é muito importante, não sei o quê. E, pô, e esse ano ele decidiu que foi realmente aprender inglês. A gente via nos vídeos ali dele com o Matt Grego, com o Derek, ele mais falante, mais solto. E pra vocês verem que curioso, né? Assim que ele chegou na academia, a primeira coisa que o Jim Mannion falou foi como é que está seu inglês. Pros caras, isso acaba sendo importante. Eles querem um cara que consiga se comunicar, pelo menos, e tudo mais, sendo campeão. Então, faz parte do extrapalco e muito legal que o Ramon já chegou surpreendendo positivamente nesse quesito. E daí tá o Ó as Bill também. poses. Então foi bacana, algumas poses assim. Foi legal que deu para ver que tinha um consenso dos três na maioria das poses. Por exemplo, a peitoral melhor lado, a gente tava treinando ela com o peito um pouquinho mais alto aqui. A hora que ele posou, cara, o Bill e o Tyler já fizeram isso aqui. Pediram para ele manter esse ombro Alinhado. alinhado e não tão alto. A dupla de costas gostaram. E daí a pose de tríceps, a pose clássica melhor lado. A gente tirou as dúvidas ali. Qual eles preferiram? Eles pediram duas, o crucifixo e a monobíceps lá, né? Uhum. Aí essa eles mexeram na base de perna e ele pediu pro o Ramon fazer a de tríceps. Aí ele pediu, ajustou, ele falou, cara, eu acho que essa é uma pose que vale você explorar, treine ela. Aí ele falou, teu braço é muito bom, teu abdômen é bom, acho que vai ficar bacana. Aí a gente treinou aqueles dias, no guest pose ele usou ela. E daí ele elogiou bastante. E daí Bom, naquela bom. semana ele já estava um pouquinho mais condicionado. Ele elogiou bastante. E eu levei também para ele as fotos da base de duplo Ó, bíceps. Porque essa era uma discussão, a perna paralela, jogando à esquerda, jogando à direita. E eu levei as fotos de anos que ele posou de formas diferentes. Aí o Tyler olhou e pediu que ele joga a perna esquerda um pouquinho para o lado. tá. Aí ele falou, agora vamos ver pessoalmente aqui. Aí ele pediu para ele fazer as três e também não teve dúvida, pediram essa mesma base. Aí a gente usou ela no guest pose e, cara, assim, acho que o ponto Ó que alto legal. dessa última viagem foi a hora que a gente desceu do guest pose, o Tyler literalmente correu lá no backstage falar com a gente. Cara, ele elogiou muito o Ramon, deu pra ver, assim, que ele gostou, que agradou, falou pra gente continuar treinando as poses, para manter aquela base, para ele continuar treinando a pose de tríceps. Ele falou, agora eu já vi que você já posou melhor a pose de tríceps aqui do que na segunda-feira. E E eles daí gostam pediu pra gente, disso. e daí ele pediu, cara, eu quero ver vocês em setembro, já com o físico mais condicionado, pra gente ver se mantém, se faz algum ajuste. Você tá vendo imagens aí do guest pose no Ramon? Então, pra você ver, né, como esses bastidores são interessantes. Como que eles foram lá fazer esse ajuste com o Tyler. E logo depois que o Ramon desceu do palco, tendo feito os ajustes e treinado, o Tyler foi lá super feliz e dá os parabéns. Isso aí acaba sendo valendo muito. Eles gostam do atleta que evolui. E eu vinha falando, o Ramon ele tem muito a evoluir nas poses. E o Tyler Mannion concorda com isso e falou isso para eles, que ficou feliz, inclusive, que ele evoluiu. Vi que você treinou, vi que melhorou, isso é muito bom, melhorou o inglês. Então, aqueles pontos que a gente, ou que eram propostos para o Ramon melhorar, ele tá melhorando. E isso tá valendo a pena e tem tido um feedback positivo, já meio que rápido aí, do Tyler Mannion, por exemplo, do Jim Mannion também no dia que ele esteve por lá. Por isso que a gente fica bastante otimista em relação ao Ramon esse ano. O Pacholok também falou bastante do treino dele de costas nesse podcast, que eles estão ajustando bastante coisa. Então, meus amigos, pode ser um ano muito importante para o Ramon e para o nosso bodybuilding também. Falei com o André Pagé, com o Pierin, né, na hora do almoço. Quem viu o vídeo na hora do almoço, lá do Steve Weinberger, falando sobre a Classic. Pô, a Classic é linhas,
A Classic é uma estrutura bonita, isso aí é importante. E o Ramon tem isso. O Pajé, então a gente tava conversando, o Pajé falou, cara, o Ramon tem tudo isso. Ele é um cara que tem um frame maior que o do Ruff, é maior que o Ruff, ocupa mais espaço que o Ruff no palco. E tem estética bonita, tem linhas bonitas, diferente do Josema, que é muito grande, mas não tem linha bonita, por exemplo. E aí o Steve Weinberger, o Pajé, também falou, você viu o que ele falou lá do Urs, cara, tava parecendo um Open, tava muito grande. Então também o fato do Ramon ter se preparado, ter chegado ali numa condição boa, em algo, lógico, acima do limite dele, mas não absurdamente acima, isso também acabou agradando a arbitragem, os dirigentes, e tornando essa viagem, essa excursão, ainda mais positiva. Quero muito a opinião de vocês em relação a tudo isso. Comenta aí pra mim. Vou ficando por aqui, mas eu volto já já com mais vídeos, galera. Valeu!